agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como o orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos
agradável ter amigos e irmãos, comunhão. Bom dia, na paz de Cristo Jesus, para todos que estão nos acompanhando, né? Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus, esta série Um Só Povo. E com o tema, o modelo do Deus triuno. E conosco, para estudarmos esta lição maravilhosa, aqui presente está comigo aqui a Marisa, né? Pai do Senhor, Marisa. Paz, pastor. Seja bem-vinda, tá? Obrigada. E que nós possamos assim estudar a palavra de Deus, né? Juntamente com nossos convidados também. Está online o pastor Silvio, ele é superintendente da Convenção Paranaense. Pastor Silvio, seja bem-vindo e dê uma palavra de saudação para os nossos irmãos. A paz do Senhor, pastor Daniel, a paz do Senhor a todos os irmãos, a paz do Senhor também para a irmã Marisa, né? Isso. A Marisa, é um prazer estar aqui com vocês. A paz do Senhor também para o pastor Zenilson. E um privilégio a gente poder participar dessa escola juntos. Amém. Está conosco também, né, o pastor Zenilson. Ele é o pastor ali em São Paulo, toma conta de 2 igrejas, Jardim dos Francos e Vila Carolina. Pastor Zenilson, tem uma palavra de saudação para nossos internautas e os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Olá, amados irmãos, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Pela graça e misericórdia de Jesus, estamos hoje aqui para colaborar com a escola bíblica, do qual o pastor Daniel está na responsabilidade aí, juntamente com a irmã Silvia. A paz do Senhor, irmã Silvia, Deus abençoe a sua vida. E a todos os nossos irmãos que nos ouvem, da igreja de Bocaiúva, nossos irmãos internautas espalhados aí pelo Brasil, sejam bem-vindos aqui. Para mim é um privilégio poder estar participando com vocês. Amém. Então vamos iniciar o nosso estudo, vamos fazer uma oração, né? Pastor Silvio, dirige a Deus uma oração de início. Ok. Amado Deus, Pai precioso, justo e santo, a glória seja o teu nome. Muito obrigado, meu Deus, por estar com os nossos irmãos para mais um estudo das Escrituras. Pedimos a ajuda do Espírito Santo no entendimento dessa palavra. Que o Senhor nos dê todo o esclarecimento necessário. Nos dê, Senhor, a percepção necessária para que sejamos edificados e a nossa vida seja conforme o que a Bíblia ensina. Então, nos ajude a tomarmos as lições de hoje, desse estudo, e colocá-las em prática, para que o Senhor seja honrado através de nós e também a tua santidade, a tua beleza seja percebida em nosso meio. A teu nome seja glória, honra para sempre. Amém. Amém, Jesus. Amém. Então, o texto base para nós, a nossa lição, vai estar com o texto, né? O Evangelho de João, capítulo 17, o versículo 22. Jesus, né? Numa oração de Jesus, ele nos diz assim: e eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, nós vemos aqui, Marisa, a oração de Jesus, quando Jesus, então, ele está conversando com o Pai, né? A gente olha assim, uma forma assim, que Jesus, o desejo dele era tanto que o povo, os discípulos, aqueles que estavam ao seu redor, que pudesse ter o mesmo entendimento, o mesmo comportamento, né? A alegria, o amor, assim como ele estava, assim com aquela conexão que ele tinha com o Pai. Então ele pede ao Pai que nos conduza, né, à unidade, que sejamos o quê? Um só, que sejamos uma família, né? Então ele fez esse pedido ao Pai, que o desejo dele era que fôssemos uma família, fossem unidos, né, como era ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E é interessante realmente quando esse tema aqui, quando nos fala assim, o modelo do Deus triuno, é o que tanto Jesus, né, e como o tema da lição vai nos trazer para que a igreja de Cristo, né, a igreja realmente, a gente vai vendo assim tantas dificuldades, tantos problemas, tantas adversidades que acontecem
E quando nós, cristãos, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba que nem acreditado, né? Cada um no seu quadrado. Aí sejamos o quê? Egoístas, né? Distanciamos do próximo e esquecemos, né, de obedecer o que Cristo nos mandou, né? Que é a união, que sejamos um só, né? Justamente. E principalmente nos tempos que nós estamos vivendo hoje, né, pastor Silvio, pastor Zenius, que essa é a questão de isolamento. Então, eu vejo assim que Deus poderosamente nos traz essa lição para que a gente possa viver esse período, mas com o coração voltado, assim que sejamos um. Quer contribuir alguma coisa, pastor Silvio? Pastor, a gente está diante de um estudo que, para mim, é muito cativante. Eu gosto muito de fazer esse tipo de reflexão, de pensar na Trindade, pensar no Pai, no Filho e no Espírito como um modelo para os nossos relacionamentos. Isso acrescenta muito na nossa vida, isso nos enriquece bastante. Eu acho que essa lição ela tem um conteúdo maravilhoso, muito profundo. Por conta do espaço, nós não teríamos condições de mergulhar mais nesse tema, mas muita coisa boa poderia ser extraída a partir disso, a partir desse olhar, de ver o Pai, o Filho e o Espírito como um, e a relação deles como um exemplo para a nossa vida. É fantástico, é bem apropriado, porque infelizmente nós vivemos dias de polarização, nós vivemos dias de muita disputa. O nosso cenário, o nosso mundo, ele é bastante competitivo. Então, a gente olhar para as pessoas, uns para os outros, com base nessas três pessoas santas e perfeitas, é algo assim, muito especial. Vale muito a pena. Amém. Pastor Zenilson? Sim, querido, é interessante nós percebermos que há uma doutrina inserida nesse tema, né? Além da questão da Trindade, né? Que é aquela que a gente tem nos nossos documentos como a Bíblia Sagrada, única regra de fé e prática, né? Então, como o pastor Silvio colocou, no momento que nós vivemos uma pluralidade, uma polaridade, né? E também, só pegando assim um paralelo do tempo que nós estamos vivendo agora, por isso que estamos nessa escola virtual, você vê que cada estado, cada lugar, eles têm um protocolo para enfrentar a pandemia, eles têm um modelo, desenvolve algo, né? E nós, como Igreja do Senhor, temos a Bíblia como regra de fé e prática, né? Na nossa conduta, e é ali que tem um modelo a ser seguido, né? Então, um só povo, ele não inventa novos modelos, ele não insere novas fórmulas, né? Mas ele vive, a Igreja de Jesus não tem uma polaridade de um modo de ser e viver, ela tem o modelo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Aí, como eu disse, né, a gente tem inserido nela aí a prática da Bíblia como única regra de fé e prática nossa, né? Isso é muito, muito legal de perceber. Posso falar? E será que, pensando, né, para esse lado de isolamento, igual a lição vem no momento certo, na hora certa, será que não é mesmo para a gente estar acordando, lembrando, e o nosso próximo? E o próximo que a gente não está vendo, será que ele está bem? Então, né, essa lição veio para nós acordarmos, né, e lembrar do nosso próximo. Cadê o que Cristo mandou nós obedecermos? Nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos ignorando, vivendo nós mesmos, o eu, e esquecendo o próximo? É uma forma, né, da gente estar pensando. Muito bem. E até o objetivo está nos mostrando isso, falando, olha, mostrar que a Trindade, né, ela será um modelo muito grande para nós, para a nossa vida comunitária cristã, que enquanto o mundo está virando as costas, e realmente, como que está o nosso próximo? Né? A introdução vai nos mostrar, né, que uma frase, uma palavra interessante, né, uma palavra muito forte, Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. E quando mostra essa questão de Deus é amor, a gente só
só consegue demonstrar o amor se tivermos alguém do nosso lado, né? Outras amar. pessoas do nosso lado. Que não tem como se demonstrar o amor sozinho. Você vai amar quem? Né? Justamente. Então, é isso que a introdução está querendo dizer, né? Que Deus nunca esteve só lá. Sempre esteve com, né, o Filho e o Espírito Santo. Então, o que a introdução, assim, né, para desmembrar aí? Lá já havia comunhão entre os três. Então, é uma unidade, né, que se divide em três pessoas eternas, né? Eternas, que são iguais no ser e na essência, só que é distinta, o quê? Só na personalidade. Quer dizer, é uma essência e três personalidades. E aqui nós iremos trabalhar aqui justamente que sirva, né? Que sirva para nós, como a oração do pastor Silvio, que a gente venha colocar isso em prática, né? Que a essência, a igreja, nós olhamos assim, a igreja de Bocaiúva, a igreja de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Paraná, que nós, pela essência, somos um, mas somos vários. Somos vários. E com tudo isso daí, sabe, é o que a lição vai nos mostrar como nós devemos amar. Eu vejo assim que eu comecei a analisar ontem, né, pela live da Raiz, né, de Olhos d'Água, sendo de Olhos d'Água, mas é nosso povo também. A gente ficou vibrando com os sinos, com os louvores, e é assim que nós precisamos continuar sendo, né? No agir, no falar, na oração, na comunhão. E vamos lá. Avaliando o tema. Entender absolutamente o mistério da Trindade está muito além da capacidade humana. Somos criaturas finitas falando do infinito, Criador, né? Mas mesmo não entendendo de modo absoluto, podemos conhecer aquilo que Deus revelou sobre si mesmo. Assim, nas Escrituras, Deus nos mostrou que é triuno, três pessoas diferentes em perfeita união e comunhão divina. Como veremos nesse estudo, essa comunhão entre Pai, Filho e Espírito Santo são um modelo para a unidade cristã. Pastor Silvio, vamos caminhar agora nessa questão do um modelo de igualdade. Vamos caminhar aí. E esse modelo de igualdade, né, na Trindade, e aí trazendo para essa igualdade na igreja, em nós. Caminha aí por aí, colabora com a gente nesse tópico. Bom, pessoal, então o primeiro tópico ele vai propor essa percepção da Trindade como uma comunhão de três iguais, uma comunhão eterna, perfeita de três iguais. Achei interessante a lição propor essa reflexão sobre o Deus de amor ali na introdução, porque Deus é amor, porque Ele dá amor, Ele compartilha amor de modo pleno e perfeito na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, eles compartilham de um relacionamento eterno de amor perfeito. O Pai recebe amor de modo pleno do Filho e do Espírito, o Espírito recebe amor de modo pleno do Pai e do Filho, e assim por diante. Então, é uma relação muito perfeita de três iguais. A Bíblia não ensina a existência de três deuses, de três divindades, não é? A Bíblia afirma um só Deus. E como a gente pode entender que é um só Deus? Porque eles são perfeitamente iguais. Como a diaconisa mencionou, são três personalidades distintas, três pessoas específicas, mas eles são iguais na essência. Isto é, são iguais em eternidade, são iguais em glória, são iguais em beleza, em santidade. Não tem um que seja superior ao outro, maior do que o outro. Na existência da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entre os três há uma igualdade perfeita. Eu não sei se eu devo avançar aqui no tópico todo ou a gente vai meio devagar, pastor. Pode ir, pastor. Se o pastor Zenilson quiser colaborar em alguma coisa, é só pedir a palavra, viu, pastor? Ok. E assim também aqui e juntamente com a Marisa. Pode continuar, pastor Silvio.
Beleza, então. Fiquem à vontade aí para pedir a palavra quando acharem oportuno, tá? Então, essa igualdade, ela é muito importante para nós, é muito importante para a revelação. Quando a gente lê as Escrituras, ou talvez a maioria das pessoas, às vezes tem essa sensação de que a Trindade não é igual, de que um é maior ou mais importante do que o outro, de que uma pessoa pode mais do que a outra. É uma impressão equivocada na essência da Trindade. E durante a lição a gente vai perceber isso, né? Mas a lição ela vai colocando então para nós 3 maneiras que a gente pode notar, perceber essa igualdade da Trindade. Então, a primeira delas é que eles são iguais em dignidade. Os 3, Pai, Filho e Espírito, eles merecem honra e glória, né? A eles é dado um título de senhorio, de soberania. Então a Bíblia vai falar o Pai sendo apresentado como Senhor, que no Antigo Testamento a expressão hebraica para se referir a Deus como Senhor, a maneira como ele se revelou a Israel foi Yahvé. O equivalente grego para Yahvé é Kyrios, e ela também é utilizada para se referir ao próprio Jesus Cristo. Então, enquanto no Antigo Testamento Deus, o Pai, é apresentado como Yahvé, o equivalente em grego no Novo Testamento é Kyrios, e é uma expressão largamente utilizada para se referir à pessoa do Senhor Jesus. Assim também o Espírito Santo. O profeta Jeremias, no capítulo 31, referiu-se ao Espírito Santo também como Yahvé, como Senhor. E ele também é visto como Senhor no Novo Testamento. Então, essa dignidade do Pai, do Filho, do Espírito é a mesma, eles são iguais em dignidade. Os 3 são vistos na Bíblia como dignos de glória e de honra, né? Um outro aspecto também que a lição vai trazer para nós é a igualdade da Trindade, né? Também sobre a questão dos seus atributos. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são eternos, o Pai é eterno, o Espírito Jesus é eterno, eles são vistos como Deus, o Pai, o Filho, o Espírito. Então, eles existem por toda a eternidade. E o que é muito interessante é isso, né? Por toda a eternidade existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa comunhão perfeita, numa intensa comunhão de glória. Alguns estudiosos vão chamar isso da tal da pericórese, né? É uma referência à vivência, à existência eterna e harmônica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que é maravilhoso é saber que quando ele cria, ele está nos convidando também a essa existência perfeita de comunhão, essa existência maravilhosa de comunhão. Então, acho que se a gente pensar no Pai, no Filho e no Espírito como iguais, como iguais na sua revelação, na sua essência, na sua manifestação eterna, aquela expressão que a gente usa para dizer em relação à Trindade, primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, a gente precisa ser bem cuidadoso quando a gente reflete sobre esse tipo de expressão, né? Por exemplo, referir-se ao Espírito como a terceira pessoa da Trindade. É uma expressão que já vem utilizada historicamente pelos cristãos, mas a gente tem que entender que antes de qualquer... Porque essa expressão dá a impressão de que o Espírito Santo é um Deus em terceiro lugar, ele é o Deus mais fraquinho, né? É o Deus inferior, é o Deus que sabe menos, ele é o menos importante, por essa expressão, terceira pessoa da Trindade. Então, essas expressões, elas têm mais a ver com a revelação, com a maneira como o Senhor se revela na história, né, e a gente vai ver isso no próximo ponto, do que com a hierarquia entre eles, na sua essência eterna, né? Agora, vou dar a oportunidade de alguém quiser falar um pouquinho mais, né, para a gente deixar o papo mais interativo. É interessante, irmãos, nós observarmos o quanto essa lição de hoje está muito bem linkada com a lição anterior. A lição anterior é um chamado
que todo cristão deve ter o crescimento, né? E é interessante que como esse crescimento ele pode ser alcançado através desse modelo que nós estamos estudando hoje, né? Então, é muito interessante como igreja do Senhor analisarmos a lição anterior, esta, e fazermos uma avaliação com a nossa própria vida, né? Entendeu? Que o Deus que nós servimos, o Deus que nós falamos do Evangelho, falamos para os outros, né? E então é um desafio muito grande, né? Que nos leva a medir o tamanho do nosso crescimento. Essa lição aqui, ela nos propõe a fazer essa medida, né? Vamos dizer essa palavra, se tiver medição, né? Para nós, entendeu? Porque nós almejamos crescer em várias áreas, ter vários graus de maturidade, né? E então, a gente só pode lembrar que as demais áreas só pode crescer de fato nela se nós avaliarmos essa questão que tem a ver com o nosso relacionamento como igreja do Senhor, né? Só essa pequena contribuição aí. E a gente olha até nessa questão de relacionamento, como a lição vem nos mostrando, né? O grau realmente de igualdade, né? Não tem maior e nem menor, e não tem A ordem, né? a ordem, justamente. Mesmo que apareça na Bíblia um primeiro, outro segundo, não a ordem. Por quê? Porque é uma pessoa só, né? E, assim, é muito interessante quando fala lá, o pastor aí explicou bem lá do senhorio, né? Que por isso que são dignos, né, de louvor. Né? Eles ali tinham a maior interação entre os três, né? Pai, Filho, Espírito Santo, um só. Então, o que nós temos que entender? Que não há três deuses, que há um único Deus só. Né? Então, nós temos nós temos que todos aí entender que a gente não possa fazer divisão, e no final da lição aí vai falar também essa igualdade que nós temos que ter entre nós, né? Nós como cristãos, nós como irmãos, nós temos que ter essa igualdade. Não é porque o pastor é pastor que ele está superior, né, a outro irmão. Tem essa igualdade. Ele é o líder, nós temos que seguir a ordem do líder. Mas, né, perante Deus, nós temos o quê? Essa igualdade. Ninguém é mais do que ninguém. E é justamente que eu acho que a próxima caminhada que o pastor Silvio vai abordar, e quando se trata, né, a gente vê assim, as diferenças que tem entre pessoas é a questão funcional, né? É a questão funcional que diferencia. Mas quando Deus olha do céu, ele vê todo mundo, todos iguais. Pode continuar, pastor Silvio. Essa percepção, se a gente pensar nessa relação eterna, perfeita da Trindade, em harmonia, em comunhão perfeita, em igualdade, isso então é um grande exemplo dos nossos relacionamentos eclesiásticos, né? Nossos relacionamentos comunitários, especialmente dentro da igreja. Nós cristãos, antes de qualquer outra pessoa, não existe uma outra pessoa na Terra que deve ter uma compreensão de unidade e igualdade maior do que os cristãos. Porque os cristãos têm um modelo perfeito. Os cristãos têm um modelo absoluto. A gente vai pegar, por exemplo, pensadores aí da área sociológica, que vão fazer as suas construções, as suas percepções a respeito da sociedade. Alguns deles, como por exemplo Karl Marx, ele vai dizer que a sociedade ela é desigual e ela está sempre em luta. Mas a solução para ele não é promover necessariamente a igualdade, mas é uma classe fazer a revolução. Seria isso que ele propôs nos seus textos, né? Bom, então quando a gente pensa no Evangelho, o cristão ele tem uma percepção mais sublime do que é o relacionamento humano, de como a sociedade deve se organizar, como os relacionamentos humanos devem se estruturar. Então, se existe... Nós tivemos na história humana cenários de escravidão, não é?
Sim. Isso é desde dos primórdios, escravidão, é sempre um cenário competitivo. Nós vivemos numa sociedade capitalista em que o pressuposto é de competição mesmo, é de superar o outro e assim por diante. Aí a gente olha para a Trindade diz para nós, olha, vocês querem um modelo perfeito de relacionamentos? Busquem a igualdade. Não procure o pódio, não procure ser melhor do que os outros, não procure estar na frente dos outros, não procure ser superior aos outros, ser reconhecido como superior. Né? A lição bíblica traz para nós o texto de Gálatas 3:28, afirmando que em Cristo todos somos iguais. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Essa igualdade, ela tem uma referência, um modelo eterno que sempre existiu, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, que Deus nos ajude a gente considerar isso sempre, né? Em casa, nos relacionamentos familiares, no trabalho, na igreja. No próximo tópico, a gente vai ver um pouco mais sobre isso, com mais profundidade, né? Amém. Amém. Muito bem. E a gente vê aqui também, até a nossa irmã Jéssica está participando com a gente aqui pelo chat, né? Aí ela colocou aqui, ela deu um exemplo da água, né? A água, ela é composição H2O e uma mesma essência, mas tem os seus componentes. E a gente olha assim, realmente fazemos essa colocação que a Trindade, para nós, é justamente, né, é um modelo que nós devemos colocar em prática. Né, Marisa? Viver, né? Viver. Viver em unidade. Nós, ao segundo tópico, nos diz assim, um modelo de compreensão. Pastor Zenilson, colabora com a gente aí, dando seu comentário sobre um modelo de compreensão. Como que esse modelo vai servir para nós? Ok. Um modelo de cooperação. Ok? Cooperação, isso. Cooperação. Não é compreensão. Obrigado. É interessante quando nós olhamos para esse modelo de cooperação, ele é algo que ele é trabalhado na vida do ser humano desde que ele foi criado, né? Porque o modelo de cooperação, cooperar com o outro, também traz aquele sentido de dependência. E quando Jesus esteve na face da terra, ele demonstrou isso na sua vida, né? Na sua vida, antes mesmo, né, de deixar aí a igreja, antes dele falar para os discípulos, ide, né? Então, veja como Jesus vai trabalhando no seu ministério, cada item em particular. Porque, no particular, cada um de nós temos uma maneira de agir, né, através das nossas reflexões. Então, Jesus vai mostrar aí um modelo a ser seguido nas suas próprias ações, né, que traz para nós essa questão da cooperação. Né, o modelo a ser de cooperação. Então, quando a gente olha para o nosso tópico, nós vamos olhar que ele, Pai, Filho e Espírito Santo, cooperaram na criação. Olha que legal de nós observarmos isso aqui. Talvez olhando simplesmente, né, para muitos pode não fazer efeito mais, né, na vida, né, na sua vida ministerial, na sua vida particular, né. Mas nós olhamos aqui que o Deus que deixou um modelo para a igreja, né, viver, eles cooperam entre si. É dependente um do outro, né? E então, quando nós falamos aqui que na criação tudo teve a participação dos três,
traz para nós assim eu vou voltar a enfatizar uma profunda reflexão de ser igreja. Eu não falo de cargos, eu falo de ser igreja, né? Por quê? Porque se nós tivermos essa cooperação, consciência da cooperação como é o modelo do Senhor, no momento em que temos o chamado para exercer qualquer atividade na igreja, porque ela precisa estar em ordem, então aquele fruto da carne lá, que como nós olhamos lá em Gálatas, né, ele vai ser suprimido, né? Ele vai ser suprimido porque você está olhando para o Senhor que você serve. Então eu gosto muito de fazer a aplicação da lição bíblica, que ela é uma atividade pessoal para atuarmos como igreja do Senhor Jesus, né? E então, e essa cooperação é algo que nos desafia constantemente, né, em todos os ambientes que nós estamos inseridos na sociedade, mas especialmente mesmo como igreja, né? É um desafio muito grande termos esse senso de cooperação. Esse é o primeiro tópico, correto? Correto. Agora, se alguém quiser mais colaborar aí, Pastor Daniel, Silvia, né? Fique à vontade, né? Marisa. Perdão, Marisa. Perdão, Marisa. Marisa. Tá? É interessante, hein, pastor, que quando o senhor falou lá da criação, né, que, né, foi os três, a gente viu aí o quê? Quem planejou? O Pai, né? Quem deu as ordens? Jesus. E o Espírito Santo executou. Isso foi o quê? Uma interação entre eles, né? Eles o quê? Tiveram ali os três cooperando na criação do mundo. A gente vê, né? É uma harmonia, assim, né, entre os três. Assim, que a gente fica olhando e falando assim, ali ninguém fez nada sozinho. Teve a participação dos três ali na criação do mundo. É um exemplo a ser seguido por nós, né, que nós vamos ver mais à frente da lição. E isso é interessante porque na abertura da lição foi abordado um tópico aí, né, que não dá para você amar sozinho, né? E isso. Também isso é a cooperação é uma demonstração de amor a Deus, né? E ao próximo, né? A cooperação é uma demonstração que não há uma disputa, é uma demonstração de harmonia. Então nós não podemos simplesmente olhar para a palavra e verificar ela na sua superficialidade. Eu sempre sou um adepto de mergulhar na profundidade, no sentido da palavra que ela propõe para nós, né? Uhum. Então é muito bom poder entender o real sentido dela, da palavra. Isso é fundamental. E outra coisa que a gente prova, né, que estava as três pessoas, que Deus diz, façamos o homem, né, a nossa imagem. Então aí a gente viu que, né, não foi uma pessoa só. Então ele ia falar, né, eu fiz. Então façamos. Aí a gente vê, né, a participação, né, dos três. E interessante que essa participação, essa cooperação, ela se dá no sentido da ação, né? Uhum. Na ação, que é o agir, né? No pronunciar, entendeu? Que você falou perfeitamente a questão da palavra, né? A pronúncia, a fala, a proclamação, né? Porque quando uma igreja age dessa maneira, ela está demonstrando justamente que ela segue o modelo do Senhor, né? Isso. Então, você evita a palavra lá chamada competitividade, né? Entendeu? Porque você está envolvido, né, ou envolvida, e na fala que você dá, não tem o eu, né? Não tem aquele ou aquela, né? Tem o nós, né? Então, que foi o que Jesus
é a fala de Deus. Façamos, né? Isso é muito, muito legal que você observou e colocou isso para nós. Amém. É algo interessante a gente pensar também, nesse momento da criação, no ato da criação, que nós começamos a perceber a ação da Trindade de maneira... e os papéis distintos que ela exerce, né? E aí sim a gente vai perceber algumas diferenças na Trindade, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, não na essência, como nós vimos, mas na revelação histórica, no plano da criação e da redenção, né? No plano eterno. Aí a gente vai vendo como eles atuam de maneiras diferentes, né? Eles exercem papéis diferentes. Mas agora ainda chama atenção, no caso da criação, a gente não percebe nenhum tipo de contrariedade entre eles, né? No ato criativo. Nós não percebemos nenhum tipo de conflito entre eles. O que a gente não vê na mitologia grega, ali em que a consciência, né, a cultura grega tem o mito dos vários deuses, é completamente diferente da Trindade, né? Ali, então, o panteão, que é o conjunto dos deuses gregos, tem o Zeus, tem Hera, tem Afrodite, Poseidon. Então, cada deus domina uma área, eles têm conflitos entre si, eles se desentendem, né? Eles fazem coisas à revelia do outro. Isso, em absoluto, a gente vê na criação do Pai, do Filho e do Espírito. A Bíblia diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando fala Deus, nós devemos entender, no princípio o Pai, o Filho e o Espírito criaram os céus e a terra. A narrativa de Gênesis mostra o Espírito pairando sobre a face das águas na criação. Depois nós vemos no livro de Jó, a Bíblia dizendo que o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E o próprio Jesus, no Novo Testamento, também sendo visto como o verbo de Deus, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A Trindade cooperou de maneira perfeita na criação. Não há desentendimento, não há conflito, não há rivalidade. E isso é uma lição para nós, quando a gente vai cooperar em coisas diversas, especialmente no reino, né? Em atividades, em ministérios, a gente cooperar sem rivalidade, sem um querer aparecer mais do que o outro, sem querer dizer, ele fez mais do que eu, apareceu mais do que eu. Isso não deve existir entre nós, tendo como modelo a Trindade criando todas as coisas, né? Amém. E realmente o que a lição está nos chamando, né, pastores, os nossos irmãos, Marisa, o que a lição está nos chamando. A gente vê assim que a verdadeira sincronia, né? Um sincronizado, a gente vê que a Marisa, ela está trabalhando numa situação, eu estou junto com ela, ali o que ela está fazendo eu já estou entendendo, já vou ajudá-la, sabe? Para que todo o corpo seja vencedor. E é como o pastor Silva acabou de dizer, até nessa questão ministerial, né? Às vezes tem até uma certa rivalidade, o ministério tal quer fazer mais bonito do que o outro, e aí esse texto da cooperação está nos mostrando que não podemos fazer isso, né? Precisamos colocar o pé no freio, analisar e falar, olha, a Trindade não agiu assim, a Trindade agiu em sincronia. E conforme nós entendemos dessa maneira, nós estamos colocando o corpo de Cristo em prática aqui na Terra. Amém. Pastor Zenilson, pode dar continuidade aí. É interessante que na questão da redenção, né, o pastor Silvio até mostrou aí um pouquinho aí da questão da funcionalidade, né, e nós vemos aí na redenção os seus papéis diferentes, mas em perfeita sincronia, né? Nesse viés aí, vamos dizer assim, nesse modelo, eu quero falar aqui exclusivamente da redenção, né? Da redenção e do papel dele, né? Então, é assim, quando você faz um projeto, quando você está criando algo, você está envolvendo, né? Você deseja que ele dê certo, né? Isso aqui na nossa concepção, né?
A partir do momento que o projeto não deu certo, a gente precisa verificar o que deu de errado, né? Então, geralmente, né, quem que se aplica para restaurar, para remodelar o projeto? Quem que se aplica para que aquele projeto venha a dar certo, né? Então, eu só pegando essa questão da concepção humana, porque nós estamos trabalhando como igreja do Senhor, né? E na igreja, né, como todos redimidos, todos alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo, a sua funcionalidade, né, para redimir a humanidade, o Espírito Santo trabalhando para convencer, cada um mostrando, cada um fazendo o seu papel na igreja, né, para quando houver essa questão da redenção, um irmão que caiu, um irmão que vacilou, um jovem que vacilou, entendeu? A liderança aí que muitas vezes a gente encontra de certas dificuldades. Quem que se envolve nesse papel, né, de redimir essa pessoa, né, para estender a mão, para aconselhá-lo, né? Como diz assim, como diz Colossenses, né, que nós devemos ali estar orando pelos irmãos, né? Então, no papel da redenção, nós vemos o papel de Jesus Cristo como ponto central, né? E nós, como igreja, devemos nos envolver nessa questão. Por quê? Né? Porque não é só, eu entendo que não é só papel do pastor, não é só papel do presbítero, não é só papel da liderança, é um papel de um conjunto. É claro que dentro da sua funcionalidade, o pastor tem uma importância, né? A liderança tem uma importância, né? Mas quando os três trabalham juntos, né, nesse objetivo, então você cura a igreja, você cura o irmão, a igreja é edificada, porque ela se sente amada, ela se sente resgatada, né? Então eu vou muito nesse viés. Pastor Silvio, eu gostaria de colaborar um pouquinho mais aí, pastor? Pastor Zenilson, é maravilhoso mesmo a gente pensar nesse impacto, né, na Igreja de Cristo. Então, esse ato, a Trindade cooperou na redenção, né? O Pai planejou o plano redentor, o Filho executou e o Espírito ele imprime em nós, né, os benefícios dessa redenção, né? Ele nos conduz nessa caminhada redentora. Então, eu penso que a revelação da Trindade, que existe eternamente em glória, em poder, em comunhão, em amor perfeito, essa Trindade que tem um relacionamento coigual, eterno, e que, ao se revelar, assume funções diferentes, tarefas diferentes, né, específicas no plano da redenção, eles têm sempre um só objetivo, a redenção humana e a revelação da glória divina, da glória da Trindade, né? Ou seja, o objetivo último é nos trazer para essa relação eterna de amor. Quando Jesus vem, ele vem para que a gente seja um com o Pai, um com ele, né? Para a gente ser um na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. E nós somos convidados a essa comunhão eterna que entrou na história por meio da redenção, e eles nos convidam agora a essa cooperação constante, permanente, santa. Isso muda os nossos relacionamentos mesmo, né? Muda a nossa vida, muda a nossa maneira de enxergar o nosso ministério, muda a maneira da gente enxergar patrão, empregado, esposa, filho, pai, muda a maneira da gente se relacionar, de ver, muda a maneira como eu me vejo enquanto pastor, né? A lição ela vai enfatizar isso, né? Que uma vez então que a Trindade ela assume funções diferentes, mas o fato de assumir papéis diferentes não significa que um é melhor ou maior do que o outro. Isso se reflete bem na igreja. Eu tenho um papel de pastor e nem por isso sou melhor do que outras pessoas.
somos todos iguais em Cristo, né? Verdade. Acho que vocês se lembram, aconteceu recente aí, em 2 episódios na mídia, apareceu aí, de um agente sanitário fazendo a fiscalização, acho que foi no Rio de Janeiro o primeiro caso, e uma das pessoas não gostaram ali da fiscalização e uma mulher fez referência aí ao esposo dela, que ele era engenheiro civil, formado e melhor do que o agente sanitário, ou pelo menos supostamente melhor. Tá claro, né, esse sintoma do pecado que nos faz querer ser melhor do que o outro, né? Nos faz querer apontar o defeito do outro, nos faz achar que a gente merece mais coisas do que o outro. Depois, mais recentemente, apareceu nas redes sociais, na mídia, aí, um desembargador que também tratou com bastante descaso um outro agente público, né, chamando ele de analfabeto. O que essas pessoas precisam? De ter essa percepção bíblica, de enxergar a palavra de Deus. Então, alguém que conhece a Deus, que conhece o Evangelho, não vai agir assim. Não vai tratar outras pessoas com desdém, né? Não vai tratar outras pessoas, minimizar ninguém, diminuir outras pessoas, porque elas ocupam funções diferentes, né? Então, faz toda a diferença a gente chegar à Bíblia, à palavra, dessa forma, né? Até a nossa irmã Cleidmar, ela coloca aqui nos comentários, né? A Trindade nos ensina a viver em igualdade enquanto agimos em harmonia em nossas diversas funções e papéis. E realmente nos ensina mesmo, e a gente olha e vê assim que quando se coloca nesse patamar, até que o pastor Silvio colocou, aí a gente vê, né, o que Jesus ensinou, que você quer ser maior, você tem que servir. Não é ser um desembargador aqui na terra para querer desfazer do próximo. Em contrapartida, a gente olha e vê um catador de papel, né, de reciclagem, achou um dinheiro, achou uma carteira, levou para a pessoa. Aí, aos olhos de Deus, a gente vê assim, quem é o maior entre esses dois? Não é? Esse papel de dignidade, esse papel de preocupar com o próximo. E lá estavam os documentos do próximo. Daí, quando ele chega lá no endereço, a pessoa começa a chorar porque era o dinheiro que precisava pagar o aluguel e as prestações. Então, a gente vai vendo nessa colocação, realmente, uma pessoa que entendeu o Evangelho e falou assim, não é meu, é do próximo, eu vou levar. E quando você coloca assim, Deus olha dos altos céus e ele vê, o maior foi aquele que levou e se preocupou com o próximo. Com certeza, né? Pastor Zenilson, continue. Sim. E então nós como igreja do Senhor, né, hoje nós podemos fazer essa depuração, vamos dizer assim, né, através do estudo de hoje, né, e termos aí agora uma medida, né? Nós temos agora uma medida, né? É como quando a gente estuda teologia, né? É como o cânon bíblico, né? Aquela vara de medir, né? É muito importante nós como servos do Senhor, através desse estudo bíblico, agora nós temos um comparativo, né? Se lá na lição anterior nós temos um convite a crescer em tudo, né? Entendeu? Aqui nós temos, já temos aqui mais um modelo a ser seguido e ser aplicado nele, né? E através desse estudo de hoje, saber em que grau nós estamos, né? E olhar nas percepções que essa cooperação da igreja, essa vivência de viver em cooperação constante, ela cai lá no Novo Testamento, que Jesus chama os seus discípulos a serem sal e serem luz, né? Verdade. Sal para temperar, né, através das suas ações. Olha que legal, irmãos. Né? Das suas ações. Então, eu quero aqui usar, não lembro bem quem é o autor da palavra, né? Mas ele diz que conhecer a Deus não
só conhecer a Deus e não praticar aquilo que ele ensina, não faz de você um cristão. Uhum. Né? Então, cooperar, né? Cooperar dentro desse modelo que nós estamos estudando hoje, ele nos mostra que somos cristãos, entendeu? E não só nos torna cristão, né? Nós demonstramos o envolvimento completo nessa obra de que é ser igreja, né? O envolvimento completo. E eu gosto muito dessa palavra envolvimento, aplicação, estar engajado, né? Então isso traz um nível de maturidade para o discípulo de Jesus. Pastor Silvio, eu gostaria... Uma percepção também sobre essa ideia da cooperação. A nossa natureza, a gente fica tentado a fazer as coisas para que o nosso desempenho seja percebido. Quando estamos nos ocupando de alguma tarefa, seja no trabalho, ou especialmente na igreja, nos ministérios, nós somos tentados a fazer para sermos percebidos. E a revelação da igualdade e da cooperação perfeita da Trindade nos ensina que Deus não está chamando a gente para um novo tipo de desempenho, mas um novo relacionamento. Essa cooperação é uma forma de se relacionar. O objetivo é o resultado, e não sou eu necessariamente. Então, o objetivo não é que o meu nome apareça, mas de que o resultado saia, de que Deus seja honrado através de boas obras. Nós, cristãos, precisamos muito dessa reflexão sempre, porque, infelizmente, às vezes a gente encontra nas igrejas locais certas rivalidades, certas disputas entre membros. Já teve gente de vir pedir para mim para pregar e, às vezes, aí fala, vou colocar na quarta-feira. Ah, não, na quarta-feira não vem ninguém. Ou seja, a pessoa, ela quer, às vezes ele quer o destaque, então ele não está preocupado com o objetivo final, que é a glória de Deus, às vezes está querendo aparecer. Infelizmente, a gente vê muito isso em rotina das igrejas. E o que a gente deve aprender com a Trindade é que a cooperação visa o objetivo final, que é a glória de Deus. E Deus, a Trindade, não houve nenhum problema assim, algo do tipo, o Espírito falar, não, eu que quero morrer, eu que quero ir para a cruz. E Jesus fala, não, eu que vou fazer o papel de santificação. Não tem esse tipo de conflito, né? Eles atuam juntos, uma cooperação perfeita, cheia de amor. Então Deus nos chama para essa percepção de um relacionamento saudável nele. E isso vai enriquecer muito as nossas ações ministeriais no reino de Deus. Nesse tópico aí também, pastor, é interessante, estava destacando lá, a submissão. Somos iguais, somos, né? Mas temos uma hierarquia a ser seguida, né? Não é porque somos iguais que nós vamos, né? Eu vou fazer o que eu quero, mesmo sendo pastor, não vou obedecer. Porque é interessante a gente destacar essa submissão, que a gente é submissa, nós somos submissos a Deus, nós somos submissos ao pastor da igreja, no meu serviço, eu tenho minha diretora, que eu tenho que seguir, né, as ordens da escola. Então, a gente tem que ater isso também, né? Senão a gente vai falar, se somos iguais, cada um vai fazer o que quer. Perfeito. Assim como Jesus foi submisso ao Pai, né? Ele diz, depois que eu vou para o Pai, vou mandar o Espírito. Eles estão em relação de submissão uns com os outros. É um exemplo para nós mesmos, em tudo, né? A submissão também é uma expressão da santidade da Trindade, né? Até mesmo para ser organizado, né? Nós somos um povo de Deus, nós temos organização. Nós temos o pastor, que é o líder, né? Que nós, né, temos que ser submisso ao pastor, né? Como nós somos submissos a Deus. Muito bem lembrado. E se realmente não tivermos isso no coração, na mente, virou realmente uma bagunça. Aí todo mundo quer fazer, todo mundo quer mandar, ninguém quer obedecer, isso, né? Vamos chegar, estamos caminhando, né, para aplicando o tema. Graças a Deus, realmente o relógio é nosso inimigo.
E nós temos também um momento missionário para ser projetado. Vamos lá. Aplicando o tema. Tendo conhecido mais sobre nosso Deus triuno, fujamos da competição. Colabora um pouquinho com a gente, Marisa. Vamos, né, colocar em prática, né, o que Deus, né, nos mandou, né? O quê? A igualdade, a humildade. Ele nos deu lá o exemplo, né, lavando o pé dos seus discípulos. Então, vamos seguir o que Deus nos mandou. Vamos ser humildes, vamos cooperar, né, com o nosso próximo, né? Por quê? Porque perante Deus somos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais bonito que ninguém. Não tem porquê, né? Essa questão de competitividade, nós não estamos. Não é o vencedor não é aquele que chegar primeiro. O vencedor é aquele que chegar, né? Pastor Silvio, pastor Zenilson, podemos caminhar? Podemos, né? O tempo corre, né? Então vamos caminhar. Vamos lá, então. O segundo tópico aqui nos diz assim: tendo conhecido mais sobre o nosso Deus triuno, busquemos a cooperação. O pastor Zenilson falou muito bem, pastor Silva. Faz um fechamento aí para nós, pastor Silva, nessa questão. Essa cooperação, a intenção é de trabalhar junto e sempre com foco num objetivo em comum. Então, a lição diz aqui que a igreja é um conjunto de engrenagens que serve a uma grande missão. O Pai, o Filho e o Espírito atuaram juntos por causa de uma grande missão, a missão redentora. E nós ainda somos convidados agora a participar dessa missão. O objetivo, então, é a redenção das almas, é a glória de Deus e a salvação dos perdidos. Essa é a nossa grande missão, e todas as nossas ações devem cooperar nisso. Nós vivemos num mundo competitivo. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão o tempo todo tentando superar umas às outras. E a nossa missão enquanto igreja não é superar a igreja vizinha, não é superar o pastor anterior, não é superar o irmão da gestão anterior. A nossa missão é cooperar juntos para a glória de Deus. Amém. Não importa se eu tenho mais tempo de igreja do que outro, se eu nasci nessa igreja ou não, todos nós estamos cooperando juntos para a glória de Deus. A lição chega a dizer no tópico anterior que o ex-dependente é igual ao crente de berço, todos têm o mesmo valor, embora funções, tarefas diferentes, relações de hierarquia e submissão, mas a cooperação deve ser um princípio espiritual, bíblico, que deve ser muito bem observado por nós. Amém. Amém. Chegamos ao término da nossa lição, muito bem comentado, e acredito que, assim como a Cleide falou no comentário dela, acredito que Deus está nos cobrando este amor e esse compromisso, né? E o desafio da semana, depois a gente já vai projetar o momento missionário, e aqui nós já agradecemos, muito obrigado, pastor Silvio, pastor Zenilson, Marisa, por essa colaboração, por essa participação maravilhosa, onde nós podemos passar para os nossos irmãos, aqueles que estão nos acompanhando e aqueles que depois estarão assistindo. E nós até pedimos para que você possa compartilhar, porque esse assunto ele é muito importante para a igreja, para o corpo de Cristo. Que você possa compartilhar. De repente tem pessoas com pensamentos diferentes, que através desse estudo ele possa deixar o Espírito Santo agir no coração. Amém. E assim trazer uma transformação maravilhosa. Amém. Então o desafio da semana nos diz assim: o verdadeiro cristão deve adorar a Deus tal como ele existe, e não como nós gostaríamos que ele fosse. Essa é uma das frases mais preciosas que o cristão tem que levar em conta durante sua trajetória de vida. Considere, pois, o Deus triuno e seu exemplo a ser seguido pela igreja. É preciso viver em igualdade, respeito e em cooperação mútuas. Pelo menos 2 desafios podemos extrair deste estudo. Primeiro, releia as citações bíblicas com muita atenção. Segundo, faça algo pela unidade e pela cooperação na igreja. Já é hora de deixar de lado as diferenças.
Se necessário, reconcilie-se com seu irmão. Dedetize a sua mente dos pensamentos arrogantes. Pulverize a filosofia do pódio. Faça uma releitura das suas ações. Topa? Aí fica Amém. essa pergunta. Amém? Então, que Amém. Deus assim nos abençoe. Nós iremos fazer uma oração e assim irá finalizar com o momento missionário. Oremos ao nosso Pai Celestial. Santo Deus, Pai de amor e de infinita bondade. Nosso muito obrigado, Senhor Deus, por nos conceder esse momento. E que esse momento, Senhor Deus, venha surtir um efeito positivo na vida, Senhor Deus, de todos que participaram, na vida do pastor Silvio, na minha vida, na vida da Marisa, na vida do pastor Zenilson, e os nossos irmãos que puderam participar, Senhor Deus, ao vivo, e aqueles, Senhor Deus, que estarão assistindo, ó Pai, para que possa trazer, Senhor Deus, uma alegria no coração, uma transformação de atitude. Pai Santo, permaneça conosco, em o nome do Teu Filho Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém. Nosso muito obrigado Glória a Deus. a você. Esteja nos acompanhando. Logo após 10h30, estaremos no culto de adoração ao nosso Deus. Muito obrigado, pastor Silvio, pastor Zenilson. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Um abraço. Deus abençoe vocês todos. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor. Até o Amém. nosso próximo encontro. Amém. Amém. Momento missionário. Momento missionário. Momento missionário.